Vamos agora para a segunda parte da reportagem que fala de um amor em dobro. Mulheres que adotaram crianças com deficiência e viram suas vidas transformadas. De volta ao Lar Salete, conhecemos uma pequena que os próprios funcionários dizem ser um milagre. A Yasmin. Ela tem 4 anos e nasceu sem cérebro. E se engana quem pensa que por esse problema ela não reage a estímulos externos. Além de fazer birra quando dão algum alimento que ela não gosta, a Yasmin ainda pede colo. Yasmin, ela é uma criança que foi dado 2 semanas de vida para ela pela falta do cérebro, da parte superior do cérebro. Ela só tem um tronco encefálico e o cerebelo, né, que vai manter as funções vitais dela, que é a respiração, a frequência cardíaca, o batimento do coração. A adoção eu teria que levar ela para minha casa. Porém, a limitação dela é muito grande. A Yasmin é anencéfala, ela não tem o cérebro. Então, assim, já é uma criança muito comprometida. Que tipo de vida ela teria fora do Lar Salete? Será que seria uma qualidade de vida? Teria um lar acolhedor, uma família que a acolhe, mas será que eu não consigo acolhê-la aqui? Então eu resolvi adotar a Yasmin aqui no Lar Salete. Tudo que ela precisa eu faço por ela. Tudo que ela necessita eu providencio. E estou sempre presente na vida dela. Tanto que ela tem a mim e meu marido como referência. Né? As meninas têm até ciúmes, brincam, mamãe chegou, ela não quer mais saber da gente, mas não é, porque ela sabe a referência dela, quem é, ela me conhece pelo cheiro, pelo jeito de falar, pelo toque, e ela tem a referência, ela sabe, opa, tem alguém aqui que está preocupada comigo, que está, vamos dizer assim, que vem me ver, que está sempre comigo, que me pega no colo, que me dá carinho, que me dá mamadeira, então ela sabe diferenciar, mesmo sem o cérebro, quem é o cuidador e quem é o responsável por ela. Mas antes de adotar uma criança, seja ela deficiente ou não, alguns cuidados precisam ser tomados. Deve-se ter certeza do que se está fazendo, já que a devolução de um adotado para o lar pode gerar sérias frustrações, tanto para a criança quanto para a própria família. Ela deve necessariamente refletir sobre isso e eventualmente esperar dos cursos de capacitação para a adoção alguma orientação a respeito das situações e das adversidades que ela pode vir a enfrentar com isso. A casa tem que ser preparada, a família tem que ser preparada, tem que se dedicar quase que exclusivamente a essas crianças. Elas sobrevivem de estímulos, então tem que ter fisioterapia pelo menos 3, 4 vezes na semana, alimentação balanceada, alimentação especial. Então, assim, é bem complexo. Então, não é simplesmente adotar uma criança deficiente que tem uma limitação. Então, a limitação, por ser muito grande, a família tem que ter todo um suporte, tem que ter toda, assim, um preparo, tanto da família quanto a estrutura física, né, para onde essa criança vai ser levada. Quando ele veio para ficar conosco, ele era um vegetal. A psicóloga, inclusive, nessa sala disse que ele seria um vegetal e ia ser dependente para o resto da vida, coisa que não vem acontecendo, porque em relação ao nosso amor, ao nosso carinho, ele hoje já quase anda, ele já fala bastante coisas, ele pede para ir ao banheiro, ele fica em pé, algumas vezes ele já come com a mão dele. Então, praticamente, aquela deficiência que ele tinha de ser totalmente dependente, ele não tem mais. Nesses casos, o apoio da família é sempre fundamental. A Fátima que o diga. Foi a filha dela que mais incentivou a levar o Ângelo para casa. Mãe, fica com ele, eu te ajudo a criar. Tanto é que ela sempre falava assim, eu vou arrumar um namorado que aceita ele, que se eu casar e ele precisar, ele vai vir morar comigo. Mas ela mesma disse que nem sempre os parentes apoiam essa decisão. Eu tenho uma pessoa que, por exemplo, ela adotou uma criança que é especial. Mas ela teve muita rejeição da família, a família não da casa, mas os parentes, entendeu? E às vezes os parentes falam pra você, nossa, você fez loucura, você poderia estar bem, você entendeu? E às vezes, muitas das vezes, os parentes de fora, que são os familiares não da casa, às vezes eles rejeitam um pouquinho. Se eu tivesse condições financeiras, eu adotaria mais. Só que eu não tenho assim, não tenho como, não tenho maneira, sabe? É muito difícil. Difícil porque quem tem condições financeiras, tem. Mas eu ainda espero ver ele uma pessoa crescida, um homem do bem, como meus filhos são, você entendeu?
O Dia da Abolição da Escravatura é celebrado em maio aqui no Brasil. Essa data homenageia a Lei Áurea, sancionada em 1888, que deveria pôr fim à escravatura no país. Esta data é comemorada em várias escolas e instituições de ensino como prática de conscientização na luta contra a discriminação racial. A Lei Áurea, que aboliu oficialmente a escravidão no Brasil, foi assinada em 13 de maio de 1888. A data, no entanto, não é comemorada pelo movimento negro. A razão é o tratamento dispensado aos que se tornaram ex-escravos no país. A historiadora e professora Maria Fátima explica que deve-se muito à cultura negra. Sem dúvida, a cultura negra, assim como indígena e como europeia, ela é formadora do país, né? Então nós temos um legado muito grande na nossa cultura, na nossa língua, na nossa culinária, em vários aspectos da nossa cultura que são devedoras das culturas tradicionais africanas. A religiosidade, sem dúvida, temos muito, foi uma contribuição muito grande, muito importante dos negros à nossa cultura. E fala sobre o racismo no Brasil. O racismo é uma questão muito séria e é uma questão estrutural no Brasil, né? O Brasil, diferentemente dos países da Europa e de outras regiões do mundo, o Brasil e outras colônias da América foram estados, regiões que se constituíram sob o trabalho escravo. E isso não significa apenas que é uma relação de trabalho, mas é muito mais do que isso, né? O Brasil é uma sociedade escravista. Isso significa que o trabalho era escravo e a sociedade vai ser constituído todo um imaginário coletivo, valores pautados por essa relação de trabalho, ou seja, a dominação, a hierarquização, o mando, tudo isso são constituintes da nossa sociedade. E isso são estruturas arcaicas que historicamente constituídas e muito difícil de romper com elas, né? A maneira de romper com isso é através da educação, é trabalhando todos esses temas, valorização da cultura africana, mostrando claramente, explicitamente a situação dos negros após a escravidão e no país hoje ainda, né? Os negros, jovens negros hoje são os que mais morrem no país, né? O jornalista João Paulo acredita que teve as mesmas oportunidades que a dos brancos. Bem, no meu caso, eu creio que eu tive as mesmas oportunidades, até por uma questão de sempre estar buscando essas oportunidades. Então, eu nunca me coloquei de um lado de menos favorecido. Se eu tinha esse desfavorecimento, ele era econômico, e é econômico, né? O analista de TI, Otávio, sabe que o preconceito existe, mas nunca se preocupou com isso, pois sempre lutou pelos seus ideais. Para mim, assim, preconceito existe, assim, eu já vi amigos que passaram por problemas assim, mas como eu penso, tipo, eu trato, eu não considero assim, o cara é melhor do que eu, não, se o cara tem um conhecimento, eu até gosto assim, por exemplo, tem um conhecimento melhor do que eu, nossa, eu quero ser melhor do que ele, eu brigo por isso, para ser melhor. Enquanto movimento social, para a historiadora, ela acredita que é uma data a se comemorar. Então a data ela é plena de significados no sentido de comemorar enquanto movimento social que levou à abolição e no sentido de pensar cada vez mais em soluções e políticas públicas, municipais, estaduais, federais para a inclusão de fato da cidadania dos negros. Estudos recentes mostram que vírus da dengue e da zika podem sim ser transmitido por meio de transfusões sanguíneas, além da via mais comum, que é a picada do mosquito Aedes aegypti. Uma pesquisa recente constatou que o vírus da dengue e da zika podem ser transmitidos por meio da transfusão de sangue, sim, além do método mais comum, que é a picada do mosquito Aedes aegypti. Agora, cientistas discutem a necessidade ou não do uso de novos testes no sangue doado e também das tecnologias de inativação do vírus. Uma publicação de março em um importante periódico de saúde mostrou que a taxa de transmissão de dengue por transfusão de sangue foi de 37,5%. O trabalho foi feito no Rio de Janeiro e em Recife durante a epidemia de dengue de 2012. Em relação ao Zika vírus, 2 casos de transmissão da infecção por meio de transfusão sanguínea
foram relatados no fim do ano passado, na região de Campinas, interior de São Paulo. Mas os casos ainda estão em investigação para depois serem publicados. Outro estudo, dessa vez na Polinésia Francesa, relatou resultados positivos para o vírus da Zika em quase 3% dos doadores de sangue, mas não houve casos de transmissão sanguínea documentados. Já estão abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As provas estão marcadas para os dias 5 e 6 de novembro. Muitos alunos já se preparam para o exame e não medem esforços para conquistar uma boa colocação nas provas. Os estudantes deverão se inscrever exclusivamente no portal do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O Ministério da Educação espera receber cerca de 8 milhões de inscrições de estudantes, que farão as provas nos dias 5 e 6 de novembro. Para se inscrever, é preciso informar alguns dados cadastrais, como RG, CPF, endereço físico e virtual, e-mail e também um número de telefone celular para contato. O valor da taxa de inscrição neste ano é de R$ 68, R$5 a mais do que no ano passado, e desta vez a taxa poderá ser paga em qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência dos Correios. Antes, só era possível fazer o pagamento em agências do Banco do Brasil. Ficam isentos da taxa aqueles que vão concluir o ensino médio neste ano e estiverem matriculados na rede pública de ensino. Esses terão a inscrição feita automaticamente. Já os alunos que pertencem às famílias de baixa renda podem declarar a carência e assim conseguir a isenção do pagamento da taxa. O seu repórter setorial faz um breve intervalo. E no próximo bloco você vai ver. Alunos de Taubaté conquistam o segundo lugar em competição nacional. Em 2 minutos. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. Hoje, na TV e na internet.